O nosso papo de hoje é com a doutora Tatiana Reimão sobre os diferentes tipos de dieta. Tatiana, existe uma dieta ideal para todas as pessoas? Não, Mônica, não existe, até porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Bioquimicamente falando, cada pessoa tem uma característica social, cultural, então a gente tem que respeitar isso quando a gente vai montar um plano alimentar. Mas existem sim dietas que quando a gente vai ver estudos que mostram um grande número de pessoas que foram estudadas, tem algumas dietas que as pessoas vão ter melhores benefícios. Por exemplo, várias pessoas falam que é importante fazer jejum uma vez por dia. Eu sempre achei isso, por exemplo, se eu fizer jejum uma vez por dia, um dia na semana, eu morro de dor de cabeça. Eu nunca fiz uma coisa dessa. E eu conheço muitas pessoas que fazem isso, que diz que isso limpa o organismo, ou passar um dia líquido. Isso é preconizado? Isso é importante? Não, passar tomando só líquidos um único dia, ou se você não é adepto ao Ramadã, eu também não vejo muito sentido. O que está se estudando muito são as dietas relacionadas ao jejum intermitente. Que é isso? Que é diferente do que se perguntou. Seriam pessoas que, por exemplo, um dia na semana ou 2 dias da semana fazem um jejum de 16 horas. Então, o paciente, por exemplo, faz a última refeição às 18 horas e aí ele vai comer novamente só às 11 horas do dia seguinte. Então, é um jejum de 16 horas. Tem vários tipos de jejum, tem jejum até de 24 horas, mas depende da pessoa. A gente não pode sair fazendo isso para qualquer pessoa, porque tem pessoas como você que não se sentem bem, que têm dor de cabeça, hipoglicemia, e tem as pessoas que ficam bem. E qual seria o benefício para algumas pessoas disso? Essas dietas também, quando bem feitas, o jejum intermitente, os estudos mais recentes têm mostrado perda de gordura e preservação da massa magra. Então, dependendo da pessoa, pode ser sim uma estratégia interessante. O que ainda não tem estudos suficientes é mostrando se a longo prazo isso se perpetua. Porque qual que é o grande problema das dietas? É a adesão. O paciente no início começa a fazer a dieta, ele vê resultado, só que ele depois passou 3 meses, 4 meses, 6 meses. Muitos estudos mostram o reganho daquele peso. Porque muitas vezes é difícil. Porque tem o efeito sanfona muito, né? Seria mais ou menos isso. Por exemplo, a gente falou da dieta da proteína, né? Muito consumo de proteína, pouco carboidrato. As pessoas que conseguem se adequar a isso, ótimo. Eu mesma fiz a dieta do Atkins, emagreci há muitos anos atrás um monte de quilos. Aí, quem que aguenta comer só proteína há muito tempo? Exatamente. Engordei, fui para bariátrica depois de anos, porque você não aguenta ficar muito tempo só comendo isso. E não é só isso, Mônica. Essas dietas, de um modo geral, são muito restritivas. Isso. Né? Então, você não pode comer carboidrato, ou você não... só aquele tipo de gordura, ou só aquele tipo de fonte proteica. Enfim, são dietas mais hipocalóricas e acabam restringindo alguns alimentos que, depois de um tempo, a pessoa se cansa. E te leva ao isolamento social, porque você não pode ir a lugar nenhum. Você é chata porque você não come aquilo, ou não bebe aquilo. Mais ou menos isso. Então, não existe a dieta ideal. Existe a dieta que se adequa à Mônica. Sim, e por exemplo, agora existe a pessoa, por exemplo, um diabético, ele tem uma dieta que tem que ser à base de frutas, verduras, legumes, proteínas e tal, mas que ele vai comer menos carboidrato, não é isso? Isso, não é tirar o carboidrato, mas ele vai trocar o excesso de carboidrato refinado por carboidratos complexos, são as raízes, inhame, batata, cereais integrais, por que não fibras alimentares como a aveia. Então, a gente está falando dele consumir menos o quê? Pãozinho, bolachinha, tudo aquilo que vai farinha de trigo branca, né, que a gente fala, né, sem ser os alimentos integrais. Então, ele não vai cortar totalmente. Essa é a recomendação, seria mais os low carbs. Os diabéticos tipo 2, eles se favorecem muito das dietas mais low carbs que a gente fala. E uma pessoa que tenha... o que é um celíaco? O paciente celíaco, ele é um paciente que ele tem realmente alergia à proteína presente no trigo, no centeio, na cevada, que é o glúten. Então, o paciente celíaco, ao contrário das pessoas que têm aquela intolerância não celíaca ao glúten, são pessoas que fazem exames para a doença celíaca, vem tudo normal, mas o paciente fala, nossa, tirei o trigo da minha vida, eu tirei o glúten e me sinto bem, o meu intestino está melhor, não tenho mais dores de enxaqueca, dores de cabeça, dores no joelho.
O celíaco não. O celíaco ele não pode comer a proteína do glúten. Ele não pode, ele está proibido. Por quê? Porque a gente vê que pessoas que têm doença celíaca e continuam consumindo o glúten têm uma maior incidência de câncer no intestino. Agora, Além da série de problemas que a doença celíaca traz, mas o paciente, se ele é mais rebeldinho, não, eu não estou percebendo, porque você pode ser um celíaco, Mônica, assintomático. Você não tem sintoma nenhum, só que você vem no meu consultório, eu peço os exames e faço um diagnóstico de doença celíaca em você. Isso pode acontecer. Inclusive, eu tive uma paciente no consultório que foi assim. Se ela insistir em consumir glúten, ela tem uma chance maior de ter um câncer. então, porque alguns pacientes que vão ao consultório, que relatam muitas vezes ter quadros de diarreia, coisas assim, acabam descobrindo que tem uma alergia a leite ou alguma coisa assim. Sim. E você descobre dessa maneira, não é? A gente tem que fazer uma investigação clínica minuciosa, examinar o paciente, pedir os exames corretamente, porque algumas patologias hoje se confundem. Intolerância à lactose pode dar alteração intestinal, a doença celíaca pode dar uma alteração intestinal. A síndrome do colo irritável, que está muito mais frequente, né? A gente tem pego muito caso de paciente que acha que tem problema com o glúten, quando na verdade ele tem problema com os alimentos que são fermentáveis no intestino, né? E aí estamos falando então da síndrome do colo irritável. São uma série de patologias que acabam, de fato, melhorando quando você retira o glúten da dieta daquele paciente. Mas a doença celíaca, essa realmente é uma patologia que aquele paciente não pode consumir glúten. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, cirurgia dentista, dando uma dica de saúde bucal. Olá, Mônica, hoje eu vou falar a respeito de fluorose. Fluorose são manchas geralmente esbranquiçadas na fase inicial. Numa fase mais grave, ela é até acastanhada. Se origina na fase de formação dentária e geralmente é de forma similar, ou seja, o mesmo dente direito é o mesmo dente esquerdo que vai ter essa mancha, tá? É uma característica principal da fluorose, isso, é simétrico. E ela se dá por quê? Por injeção em excesso de flúor no período de formação do dente. Onde a gente tem água de abastecimento fluoretada, que nem na nossa região, e essa água de abastecimento fluoretada, que a gente já consome esse flúor, associada com outros tipos de flúor que são ingeridos, pode acarretar fluorose. Como, por exemplo, algumas vitaminas, complexo vitamínico, receitado pelo pediatra, que contém a flúor. Crianças que ainda não sabem, não sabem fazer bochecho, usando pasta de dente fluoretada, engolir essa pasta de dente fluoretada, vai ocasionar a fluorose. E geralmente o tratamento para fluorose, se ela é leve, a própria saliva disfarça. Um polimento, tá tudo certo. Agora, se for mais grave, se for mais acastanhada, perceptível, é uma restauração tradicional, convencional de resina, que a gente já faz o tratamento dela, já fica mais estético. Bom, espero ter esclarecido. Até semana que vem. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.